Então vamos lá começar nossos exercícios de aprendizagem, questão A11, beleza? Um bloco de 20 kg é arrastado por uma força F horizontal constante, cuja intensidade é de 160 newtons, conforme a figura. Sabe-se que a velocidade é mantida constante. Ai, papai, adoro isso aqui, ó. Galera, se a velocidade é mantida constante, isso é uma situação de equilíbrio, tá? Só que o corpo está em movimento. Então é uma situação de equilíbrio dinâmico, tá certo? É uma situação de equilíbrio dinâmico. Mas a força resultante que atua sobre o corpo é zero, tá bom? Aí ele fala assim: esquematize as forças e determine a força de atrito. Esquematize as forças e determine a força de atrito. Ó, nós sabemos que nós temos aqui, vou colocar de azul, a força-peso, sempre vertical e para baixo, né? A força-peso. Como a superfície é horizontal, a força normal é vertical e para cima. Beleza? Então a força-peso para baixo, a normal para cima. E contrária ao movimento, a força entre o piso e o corpo. Essa força aqui para a esquerda seria a força de atrito. Que nesse caso, como o corpo está em movimento, o atrito é atrito dinâmico, né? E aí, galera, como eu sei que eu estou trabalhando com uma situação de equilíbrio, a força normal que está para cima é igual à força-peso que está para baixo. Para que a resultante no eixo Y seja zero. A força F que está para a direita é igual à força de atrito que está para a esquerda. Ó. Aí ele pede na letra A, calcule a força de atrito. Ora, se eu sei que a força resultante que atua sobre o corpo é zero, eu sei que a força de atrito é igual à força F. Beleza? Conclusão, a força de atrito ela é igual a 160 newtons. Fechou? Então a força de atrito ela é igual a 160 newtons. Beleza? Na letra B ele fala assim: dado a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície de apoio, também horizontal. Aí aqui é moleza, ó, né? Tá vendo? Eu sei que força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Como a superfície é uma superfície horizontal, eu já sinalizei na figura, essa força normal, ela vai ser igual à força-peso, né? mg. Conclusão, a força de atrito, 160 newtons. O coeficiente de atrito é a pergunta. A massa do bloco, 20 kg. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então eu faço o seguinte, ó. 160 dividido por quanto? Por 20 vezes 10. Beleza? Aí eu posso simplificar aqui, ó. 160 vai embora com 10, o zero, né? 16 dividido por 20. Tá vendo? Se fosse 16 sobre 2, seria 8. 16 sobre 20, 0,8. Lembrando que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, tá? Então, o coeficiente de atrito, que nesse caso seria atrito dinâmico, né? O coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, como você preferir, seria igual a 0,8, tá bom? Então, letra A, força de atrito 160 newtons e coeficiente de atrito 0,8. Vamos lá para a questão A12. Um móvel, após ser lançado na horizontal, com velocidade inicial de 20 metros por segundo, apresenta um retardamento uniforme
de 2 metros por segundo a cada segundo. Avalie a distância percorrida pelo móvel até parar e o coeficiente de atrito entre o móvel e a superfície, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, gente, a distância percorrida pelo móvel até parar, nós temos essa letra A como uma questão de cinemática, né? Ele me fornece aqui a velocidade inicial, né? 2 metros por segundo a cada segundo. Isso aqui seria a minha aceleração. A taxa com que a velocidade varia é a minha aceleração, tá? Se ele vai parar, a velocidade final é 0, beleza? E ele quer a distância percorrida. Vamos aqui de Torricelli, né? Já que ele não falou sobre o tempo, não perca tempo. V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A vezes D, tá? O móvel vai parar, a velocidade final é 0, a inicial 20, mais 2 vezes, cuidado que é um movimento retardado, então vou colocar aqui, ó, menos 2 para aceleração, tá? E ele quer a distância percorrida, beleza? 2 vezes menos 2 dá menos 4, passa para o outro lado positivo, fica 4D, 20 ao quadrado seria 400, então essa distância aqui seria 400 dividido por 4, conclusão, a distância percorrida, 100 metros, beleza? Galera, qual foi a força responsável por retardar o movimento do móvel? Ora, se ele tinha velocidade de 20 metros por segundo e o movimento é retardado, a força responsável por retardar o movimento é a força de atrito, beleza? Então, nessa questão aqui, a força resultante que atua sobre o corpo é a própria força de atrito, ó. A força responsável por retardar o movimento é a força de atrito. Então, ela vai ser a própria força resultante. O que é força resultante? Massa vezes aceleração. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a força normal. Como o movimento acontece na horizontal, eu já disse a vocês que se a direção é a direção horizontal, a força normal é igual à força peso, né? Massa vezes gravidade. Então ficaria assim, ó, massa vezes aceleração, coeficiente de atrito vezes mg. Perceba que ele não deu a massa do móvel e não precisa da massa do móvel, que ela aparece do lado esquerdo e aparece do lado direito. Conclusão, o coeficiente de atrito, que nesse caso também seria dinâmico, já que existe movimento entre as superfícies que estão em contato, seria a relação entre a aceleração e a gravidade. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado e a gravidade vale 10. Conclusão, o nosso coeficiente de atrito seria igual a 0,2. Perfeito? Então, na letra A, uma questãozinha de cinemática, o deslocamento, a distância percorrida, 100 metros. E na letra B, a força responsável pelo retardamento na horizontal só pode ser a força de atrito. Então, ela é a própria força resultante. Sendo assim, o coeficiente de atrito, que nesse caso seria cinético ou dinâmico, igual a 0,2. Beleza? Vamos lá para a nossa questão A13. O livro mostrado na figura ao lado tem massa 1 kg e encontra-se pressionado contra a parede pela força horizontal F, que o impede de deslizar. Se o coeficiente de atrito estático entre o livro e a parede é igual a 0,4 e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine o menor valor
da intensidade da força F para que o livro não escorregue. Opa! O menor valor da força F para que o livro não escorregue. Espera aí. Para o livro não escorregar, a força de atrito tem que ser a força de atrito estático máxima. Tá vendo? Quais são as forças que atuam sobre o livro? Se liga. Tem a força F que empurra o livro para a esquerda. Mas se a força F comprime o livro sobre a parede para a esquerda, a parede vai reagir e vai exercer sobre o livro uma força de contato. Essa força de contato entre o livro e a parede, nós conhecemos como força normal, né? A força entre a superfície e o corpo, sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, a força normal aí, horizontal e para a direita, beleza? A força peso, vertical e para baixo, a força de atração gravitacional, sempre orientada para o centro da Terra. E se o livro não escorrega, essa força de contato entre o livro e a parede, que não permite que o livro deslize, é a força de atrito estático, beleza? Como ele quer o menor valor da intensidade da força F, eu quero exatamente o coeficiente de atrito estático máximo. Beleza? Então essa força de atrito aí é a força de atrito estático máxima. Ele quer a iminência do movimento. E se o livro está em repouso, lembre-se, situação de repouso é uma situação de equilíbrio. Ou seja, a força resultante que atua sobre o livro tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Ou seja, a força de atrito estático tem que ser igual à força peso. E a força normal tem que ser igual à força F. Beleza? Essa força que está para cima tem que ser igual a essa força que está para baixo. Essa força que está para a esquerda tem que ser igual à força que está para a direita. Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, força peso mg. Coeficiente de atrito estático 0,4, a normal eu não conheço, a massa 1 kg e a gravidade vale 10. Conclusão, a força normal igual a 10 dividido por 0,4, que seria a mesma coisa que 100 dividido por 4, logo a força normal igual a 25 newtons. E aí, se você achou a força normal, você achou a força F, né? Já que a força que comprime o livro tem que ser igual à força normal, logo essa força F seria igual a quanto? 25 newtons. Beleza? A força F igual a 25 newtons. Então essa é a menor força para que o livro não escorregue. Qualquer força maior que 25 newtons não terá o menor perigo desse livro escorregar, tá bom? Mas se eu aplico uma força, por exemplo, de 24 newtons, o atrito não seria suficiente e esse livro escorregaria. Então essa força de 25 newtons é a menor força para que o livro não escorregue. Qualquer força maior do que 25 não tem o menor perigo desse livro escorregar. Tranquilo? Então essa foi a questão A13. Beleza?